Também nós somos sal da terra e luz do mundo. Vamos abrir em Mateus 5, 13 e 14. Mateus 5. Mateus, capítulo 5. Versículos 13 e 14. Dizem assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Isso é o que Jesus falou. Quando Jesus falou que vós sois o sal da terra, não se referia a todos. Ele estava se dirigindo aos seus discípulos. Você só pode salgar a terra, isso é, dar gosto às pessoas, dar gosto à vida, se Jesus Cristo for o seu Senhor. A vida é insossa se Jesus não é o seu Senhor. A vida é sem graça. As pessoas ficam com várias atividades ao mesmo tempo para tentar preencher o seu vazio interior. Eu sempre repito a frase de Dostoiévski: há um vazio no coração do homem que só Deus pode preencher. Não existe outra forma. Alguns preenchem com bebidas, outros preenchem com vícios, outros preenchem com religião. Que é muito fácil viver a sua própria vida, aí chega no sábado, no domingo, você vai ao templo, pede perdão pelos seus pecados e continua a viver a sua vidinha para você. Isso não é vida de Deus, isso é religião. Religião não salva, religião não muda. Muda o externo, mas não o coração. Ou a única forma de ter a natureza de Deus é recebendo Jesus Cristo como Senhor. Fora disso, nós temos só religião. Só, mais nada. E Jesus, durante seu ministério de 3 anos na terra, ele começou aos 30, morreu aos 33, faleceu, foi crucificado, faleceu, foi ressuscitado por Deus. Durante esses 3 anos de ministério, a classe ou espécie de pessoa que ele mais atacou durante seu ministério foram os religiosos. Foram os religiosos que levaram Jesus para a cruz. E foram os religiosos que mais atacaram tudo que Jesus falou e disse durante seu tempo de vida na terra. Por isso, meu irmão, não me diga que eu sou religioso, porque eu não sou. Eu não sou religioso. Eu sou um discípulo de Jesus, aprendendo, falhando, mas querendo agradar a Deus. Outra coisa que tem aqui nesse estudo dessa noite é que nós estamos assentados com Jesus Cristo nas regiões celestiais. Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz assim: Paulo estava escrevendo à igreja de Éfeso, aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. Ele disse assim, versículo 6: E juntamente com ele quem? Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu posso estar aqui, mas a Bíblia também afirma que eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu já falei isso antes e vou repetir. Daqui a 1 milhão de anos, eu vou estar vivo. Talvez não o meu corpo, mas o seu espírito é eterno. O que você vai fazer com a sua vida durante o breve tempo que você passa sobre o planeta Terra? Vai viver a sua própria vida para você? Vai ter uma religião só para dizer que você é bonzinho? Ou vai ter um verdadeiro relacionamento com Deus? O que você vai fazer da sua vida?
pense, reflita. A palavra de Deus não é ilógica. A palavra de Deus é real. E o que você vai fazer com isso? Também somos feitura das mãos de Deus em Jesus Cristo. Efésios 2:10, no mesmo capítulo, vai para o versículo 10, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, aos quais de antemão preparou para que andássemos nela. A primeira coisa que você precisa entender é que você é feitura dele, você é criação de Deus. Por que tanta gente decepcionada? Por que tanta gente sem sentido na vida? Por que tanta gente sem saber para que rumo ir? Por que tanta gente perdida no tempo, no espaço, sem saber o que faz da vida? Porque você é criação de Deus. E se você não vive para Deus, você não cumpre o propósito para o qual Deus determinou para a sua vida. Daí a sensação de vazio, daí a sensação de lacuna, daí a sensação de que algo está faltando, mesmo que você preencha a sua vida com várias atividades. Você só será feliz na plenitude da palavra quando você viver para Jesus Cristo. E para viver para Ele, você precisa se tornar um filho de Deus. Né? Então nós somos feitura dele em Jesus Cristo. Veja só o que diz o comentarista da Bíblia King James a respeito desse versículo. O ser humano só é capaz de realizar boas obras porque você foi criado para boas obras, depois de ser transformado em nova criação. Mas você talvez me diga: olha, essa época de Natal eu ajudo tantas pessoas, eu ajudo o menininho de rua, eu dou comida pro velhinho, sopinha de lentilha para ele. Bonito, mas será que isso te salva? Te coloca numa boa consciência diante de Deus? Não. Boas obras não salvam ninguém, mas a fé em Jesus salva. E quando eu recebo a Jesus, eu vou viver em conformidade com a palavra de Deus, e aí sim, eu vou viver para Deus e vou ajudar, de acordo com as minhas limitações, aqueles que estão necessitados. Você só consegue realizar boas obras de Deus no momento em que você recebe Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Aí sim você vai praticar as boas obras. Fora disso, meus irmãos, porque no último dia, no dia do julgamento final, a autoridade com que você vai chegar diante de Deus não vão ser suas boas obras. As boas obras não vão adiantar de nada. Mas se você viveu ou não para Jesus Cristo. Isso é que vai fazer diferença no momento final. Podemos nos aproximar de Deus com liberdade e confiança. Efésios 3, versículo 12. Diz assim. Vamos ler a partir do versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Você só consegue entrar com confiança e ousadia diante de Deus quando a sua vida está pautada de acordo com a palavra de Deus. Não existe qualquer outra forma de se aproximar de Deus a não ser através de Jesus Cristo. Não existe. Você pode ter várias religiões. Você pode amar todas as religiões. Deus nos ensina a respeitar todas as religiões.
as religiões não, todas as pessoas que professam uma religião. Eu tenho que amar as pessoas, mesmo que elas tenham religiões. Mas a minha liberdade, o meu passaporte para entrar diante de Deus é se eu entreguei ou não minha vida a Jesus. Já viu aquelas empresas que a pessoa entra com um cartão magnético? Ela passa um cartão magnético e depois digita uma senha para entrar. Desculpa fazer essa comparação, mas é exatamente mais ou menos assim como funciona para entrar na presença de Deus. Você tem que ter autorização do alto para entrar na presença de Deus. E essa autorização só virá quando você entrega a sua vida a Jesus. Somente a partir deste momento é que você está autorizado a entrar na presença de Deus. Não existe outra forma. Podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Diz assim: Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero falar um pouco mais a respeito desse versículo que é tão mal entendido no meio cristão. Eu quero dizer que muitas vezes você está na rua e vê aqueles adesivos nos carros, né? Escrito assim: tudo posso naquele que me fortalece. Mas a Bíblia, ela é toda interligada a todo um contexto de vida. Você não pode extrair um versículo e, através desse versículo bíblico, criar uma doutrina. A falsa doutrina que tem entrado no meio das igrejas evangélicas, da teoria da prosperidade, a teoria do triunfalismo, que diz: não, eu estou sempre no topo da montanha, eu nunca caio, eu sou um vencedor em Cristo e realmente eu venço todas as coisas em nome de Jesus. E a pessoa se torna um super espiritual, na verdade um arrogante, que diz que nada de ruim acontecerá com ele, eliminando totalmente um versículo da Bíblia que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Essa teoria maldita da prosperidade e do triunfalismo, que tem essa teoria diabólica que entrou nos templos evangélicos, contaminando vidas e mais vidas, trazendo um peso sobre a vida das pessoas que elas não conseguem carregar. Não, porque elas têm que se comparar. O meu irmão agora foi abençoado porque ele tem um carro zero. Eu também quero, meu Deus. Aí começa, aí vai, sobe o monte, faz isso, faz aquilo, como se quisesse barganhar com Deus. Não, esse é o sinal da bênção de Deus. E aquele irmãozinho que volta de ônibus para casa: isso é pecado que tem na vida dele, isso é problema. Tá cheio de pecado, Começa a julgar a pessoa pelos seus atributos financeiros. Mas veja que diz um dos homens mais usados por Deus para transmitir a palavra de Deus, quando se converteu no caminho para Damasco. Ele era um religioso fervoroso que perseguia os primeiros discípulos de Jesus. Veja o que diz o homem inspirado por Deus, que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Ele diz, vitoriosamente: tudo posso naquele que me fortalece. Mas as pessoas esquecem de ler o versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado.
De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Outra versão diz, na Nova Versão Internacional, que também é uma ótima tradução, diz assim: seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. A mentira que tem vindo sobre vários irmãos que congregam em vários templos, trazendo sobre a vida deles um peso que eles não conseguem carregar, porque a liderança dessa igreja tem dito: não, só é vitorioso aquele que é próspero, vocês têm que ser prósperos, com contas bancárias muito ricas, somente assim poderá se ver a bênção de Deus na sua vida. Mentira! O apóstolo Paulo falou: eu sofri necessidade, eu passei fome, eu passei escassez, tive meus momentos de fartura, mas também tive meus momentos de escassez. Isso é um verdadeiro homem de Deus que assume o que acontece na vida dele, que não coloca para debaixo do tapete. Não, meu irmão, você tem que demonstrar sempre que está sempre bem para todas as pessoas. Isto é religião. Religião. A maldita religião que tem assolado esse país, que tem enganado pessoas, que tem alimentado nas pessoas falsas esperanças, que tem colocado no coração das pessoas apenas um olhar de prosperidade financeira e de vitória o tempo todo. Que mentira, vitória o tempo todo. Que é isso, vitória o tempo todo? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, o sistema perverso que ataca vocês.